Haciendo umas mudancinhas. Vamos a esperar o grupo que sai da casa de Simão Pedro para ir a visitar. Mientras tanto, tiramos fotografias. Tal como o nosso guia disse, esta zona aqui é muito importante, não só porque há a casa de São Pedro que se encontra soterrada e na qual foi a primeira igreja, depois há uma outra igreja e depois de facto estas ruínas todas, mas foi aqui, pronto. Também ali a sinagoga, que não é aquela, que é aquela que está em baixo, que não se vê, mas foi ali. Para nós o importante não é aqui, pronto. E então, em São Marcos, que na nossa Bíblia aparece em segundo lugar, mas foi o primeiro a escrever o Evangelho, foi São Marcos, nós encontramos precisamente esta passagem no capítulo 1 e a partir do versículo 29. Saindo da sinagoga, presume-se que era aquela, ali ao lado, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João, que era aqui. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram dela. Aproximando-se, tomou-a pela mão e levantou-a. Tomem sentido nesta palavra, levantou-a. Deixem que eu diga isto. Levantou-a porque a palavra levantar, o verbo levantar, em hebraico, é o mesmo que ressuscitar. Portanto, é um duplo sentido. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Aproximando-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. À noitinha, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos e a cidade inteira estava reunida junto à porta, aqui. Curou muitos enfermos, atormentados por toda a espécie de males, e expulsou muitos demónios. Mas não deixava falar os demónios, porque sabiam quem ele era. Esta é para nós, aqui em Cafarnaum, a cidade de Pedro, onde está a casa de Pedro e do irmão André, e onde morava com a sogra, junto à sinagoga que está soterrada, mas que é acolá. Esta é para nós, palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Ok, vamos continuar. Já está? Estamos aqui em Cafarnaum. Ali podemos ver uma igreja moderna que foi construída há relativamente pouco tempo, mas que está assente sobre as ruínas de uma outra igreja que, por sua vez, foi construída sobre a casa de Simão, onde morava com o seu irmão André e com a sogra. Temos aqui, de facto, deste lado a sinagoga, se bem que a sinagoga do tempo de Jesus está soterrada embaixo desta. Ok. Nos encontramos na sinagoga branca, a sinagoga mais grande do período bizantino encontrado até hoje, 35 metros por 17. Lá embaixo, a sinagoga onde ensinava Jesus em Pedra Basílica. Era aqui mesmo, lá embaixo. No século IV, os judeus construíram uma sinagoga mais grande sobre a sinagoga que ensinava Jesus. Trouxeram artistas, podemos ver, de Alexandria, da Grécia, fizeram uma coisa muito bonita. Tinha um primeiro andar, onde se encontravam as mulheres, que separadas dos homens. A arca de madeira com o Pentateuco estava aqui, os fiéis rezavam para esse lado, para Jerusalém. Ok? 35 por 17. Até o ano 70, a sinagoga é lugar onde 3 vezes por semana se leía o Antigo Testamento e se festejavam circuncisões e
festas de casamento. Depois do ano 70, da destruição do templo, onde se faziam os sacrifícios, 3 vezes por ano, os judeus acudiam nas festas sagradas para sacrificar um carneiro. Era a comunicação entre o judeu e Deus, através do sacrifício. Hoje, continuam fazendo sacrifícios os samaritanos e os muçulmanos, sacrifícios de cordeiros, até hoje. Os judeus já não, porque o único lugar era o templo de Jerusalém, destruído no ano 70 por Tito. De aí em mais, os judeus encontraram a fórmula da sinagoga, a oração. A oração é a união entre o homem e Deus. 3 vezes por dia e todas essas coisas. E já agora, Yuri, por isso é que para nós os cristãos, Cristo é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É fazer a ligação já agora, para ficar a coisa completa. Os judeus esperavam, na época de Jesus, um grande militar para liberar-los dos romanos. Deixaram passar a Jesus. Só alguns reconheceram. E nós estamos esperando ainda o Messias. Temos em Israel 15.000 judeus que acreditam que Jesus foi o Messias. São judeus messiânicos. Para vocês, os judeus, portanto, porque os muçulmanos consideram Jesus um profeta. Nós achamos que ele é o Messias. E vocês estão à espera que ele venha. Mas Jesus para vocês é um homem normal. Era um falso Messias. É um falso Messias. Foi julgado e condenado à morte. Não puderam levar a cabo a pena como nas épocas em que os judeus eram independentes, no período asmoneu, no período do rei Davi, do rei Salomão, do Reboam. Por quê? Porque governavam os romanos, mas condenaram ele por falso Messias, porque não era aceitado dentro dos fariseus, rabinos fariseus, do Sinédrio, o supremo sacerdote Caifás e Anás. Não aceitavam uma coisa que não fosse o que acreditavam nesse momento. E Jesus acreditava em outras coisas. E Jesus fazia uma coisa que era muito, para os judeus, era muito dura, que era o sábado. Não respeitava o sábado. Por que não respeitava o sábado? Porque vamos visitar as piscinas probáticas, Betesda, sim? Os tanques de Betesda. Betsaida, como a gente ouviu falar. Não em Jerusalém, que é Casa da Misericórdia. Lá ele curou um paralítico um dia sábado e lhe disse: leva tu colchão. Párate e leva tu colchão. Tu colchão era mais de 3 quilos. Um judeu no sábado não pode levar mais de 3 quilos. E não pode caminhar mais de 1872 metros. Ok? Ele dizia que o sábado servia ao homem, Jesus. E não o homem deve servir o sábado. Mas para os judeus o sábado é o dia mais sagrado. Perceberam a ideia? Sim. Acho que foi muito feliz, parabéns, porque de facto nós aqui conseguimos perceber toda a problemática, porque este Jesus que para os muçulmanos é um profeta, apesar deles acharem que Maomé é maior, para nós é mais do que profeta, é o Messias. Para os judeus, eles estão à espera que venha o Messias porque ele não foi o profeta. E porquê é que não foi o profeta? Porque foi contra as coisas mais óbvias que ainda hoje existem. Que ainda hoje existem dos judeus. A gente sabe que ao sábado isto quase que para, não é? Por causa do peso e Jesus Cristo está-se borrifando para essas coisas. O que ele quer é que o homem seja liberto. Há grande diferença. Por isso não estamos a dizer mal de ninguém, estamos só a contextualizar para a gente perceber de facto, e se calhar também entre os judeus e os muçulmanos, se calhar isto também terá alguma coisa se calhar a ver, por aí fora, se calhar, não sei, digo eu. Mas para já o importante é que nós percebamos que estas coisinhas que para nós são insignificantes, e disse aqui o Yuri muito bem, são fundamentais, quer dizer, o simples levantar o colchão. Há rabis que dizem que até as próprias mulheres com colar que era capaz de ter peso mais, não? Já naquele tempo. Portanto, estás a ver, de facto, vem Jesus e diz, olha, pega no colchão e no catre e avança. Isto realmente devia ser para um judeu praticante a morte do artista, não é? Na época em que os judeus eram independentes, quem comia no dia da expiação, que é um dia dos mais importantes, era expulsado da comunidade, o Yom Kippur. Quem comia, quem não respeitava o dia era expulsado, mas quem violava o sábado era condenado à morte, porque o sábado é o dia mais importante. Então, mas na época de Jesus governavam
os romanos mas nas épocas eram independentes se lapidavam, os judeus lapidavam, e lapidavam direita e esquerda. Aquele falso Messias, Jesus não foi o único, através da história tivemos muitos. Agora, eu como judeu não tenho a culpa que os judeus fizeram, como um neto de um nazista que matou os judeus, o neto, hoje, que culpa tem no que fez o avô? Mas a realidade era essa, ele ia em contra da norma aceitada, que tinha que ser aceitada por todo o povo. Por quê? Porque os fariseus eram o Sinédrio, o Supremo Sacerdote, se fazia assim. Quem fazia assim era condenado à morte, e era uma coisa muito normal. Não sei se vocês viram, já agora fica a coisa completa com outras coisas que o Yuri disse. Aquele episódio que nós conhecemos do samaritano, quando ele está, do bom samaritano, quando ao fim e ao cabo aquela pessoa que caiu nas mãos do salteador, estava quase a morrer, e diz a Bíblia que passou um sacerdote e passou ao lado. Passou um levita. Um levita, passou ao lado também. E foi um samaritano, que era aquilo que os judeus não gostam, que o ajudou. E porquê é que o sacerdote não ajudou? Por causa disso, porque de facto, de acordo com os rituais dos judeus, eles tinham, antes de ir para a igreja, para a sinagoga, digo, eles tinham que se purificar. E se aquele homem ajudasse o samaritano, a pessoa, ficava impura. Não é? Tinha que voltar ao banho ritual. É interessante. Mas era mais importante a pregar no templo que salvar uma pessoa. Tinha na dúvida, estava morto ou não estava morto. Por isso, deixam de lado a misericórdia, que é o que tinha o samaritano. Okay. E para os nossos telespectadores, isto é junho, e desde junho um calor de... Vamos tirar umas fotografias e voltamos devagar. E aqui em Cafarnaum, a grande novidade, encontramos o gato da sogra. Toma, anda cá, peixinho. Toma, a ver se Exatamente, está cheio de fome, coitadinho do pobre. também faz parte. Lá se ele tem vergonha, não tem vergonha, come tudo.